No calor do momento, reagir parece poder. Mas os verdadeiros fortes, como Billy Graham nos ensinou, dominam a arte de se controlar. Você já notou como as pessoas que menos reagem parecem ter mais controle? Pense nos indivíduos mais fortes e influentes, líderes, pensadores, visionários. Eles não desperdiçam energia reagindo a cada pequena coisa. Eles não deixam suas emoções ditarem suas ações. Em vez disso, eles dominam a arte do autocontrole e, por causa disso, controlam suas vidas. Agora, imagine se você tivesse esse mesmo poder. Imagine entrar em qualquer situação, caos, crítica, negatividade, e em vez de se perder na emoção, você permanecer calmo, composto, intocável. O que isso faria pela sua confiança, suas decisões, seu sucesso? Até o final deste texto, você terá uma mudança poderosa de mentalidade que transformará a maneira como você lida com a vida para sempre. Fique até o final, porque o que você está prestes a aprender o separará da maioria das pessoas que reagem e se arrependem, enquanto você se eleva acima e assume o controle. Antes de começar, deixe um nos comentários. Se você quer dominar o autocontrole, e inscreva-se para mais. Não perca o final, tem uma surpresa. A maioria das pessoas acredita que reagir instantaneamente é um sinal de força. Elas pensam que levantar a voz, discutir ou mostrar suas emoções prova que são poderosas. Mas, na realidade, é o oposto. Quando você reage sem pensar, você está expondo sua maior fraqueza, sua incapacidade de se controlar. Reagir é fácil. Qualquer um pode ficar com raiva, reclamar ou explodir quando as coisas não saem como planejado. Mas é preciso um tipo diferente de pessoa para pausar, observar e responder com intenção. Isso é força verdadeira. Isso é poder. Porque no momento em que você para de reagir a tudo, você se coloca no controle. A razão pela qual as pessoas reagem tão rapidamente é simples. A mente está programada para a sobrevivência. De um ponto de vista evolucionário, reagir a ameaças ajudava os humanos a permanecerem vivos. Quando confrontados com perigo, o cérebro dispara uma resposta automática: lutar, fugir ou congelar. Mas no mundo de hoje, a maioria das coisas às quais reagimos não é uma ameaça à vida. Um comentário rude, um insulto, uma situação difícil, nenhuma dessas coisas é uma ameaça real à nossa sobrevivência. Mas nosso cérebro ainda as trata como tal. Então, o que acontece? Reagimos instantaneamente, sem pensar, e ao fazer isso, deixamos o mundo exterior ditar nosso estado interno. Damos nossa paz, nosso foco e nosso poder a coisas que não merecem. O segredo daqueles que permanecem calmos. Observe as pessoas que comandam verdadeiro respeito, aquelas que entram em uma sala e imediatamente ganham atenção, não por serem barulhentas, mas por serem compostas. Elas não se apressam para falar, não discutem sobre cada pequena questão. Em vez disso, observam, escutam e, quando respondem, suas palavras têm peso. Por quê? Porque o autocontrole é uma característica rara em um mundo cheio de reações impulsivas. Aquele que permanece inabalável torna-se a pessoa mais poderosa na sala. Quanto menos você reage, mais as pessoas começam a respeitá-lo e mais controle você tem sobre qualquer situação. Pense nisso. Toda vez que você reage emocionalmente, você está entregando a outra pessoa o controle remoto da sua mente. Se eles conseguem desencadeá-lo, eles conseguem controlá-lo. Se conseguem fazer você ficar com raiva, frustrado ou desesperado por validação, eles o possuem. Mas, quando você se recusa a reagir, algo muda. Você quebra o ciclo. Você para de deixar eventos externos ditarem suas emoções. Você começa a escolher suas respostas, em vez de deixar que elas sejam escolhidas por você. E é aqui que o verdadeiro controle começa. Gostou da ideia de controlar suas emoções?
Comente força e curta o vídeo. Fique até o fim para uma revelação poderosa. Como dominar o autocontrole. Pausar antes de responder. Quando algo o desencadear, respire fundo. Dê a si mesmo um momento antes de dizer ou fazer qualquer coisa. Quanto mais você esperar, mais controle você recupera. Desapegar-se da emoção. Lembre-se de que suas emoções são temporárias. Só porque você sente raiva ou frustração, não significa que você precisa agir com base nisso. Emoções são visitantes. Observe-as, mas não as deixe controlá-lo. Reformular a situação. Em vez de ver desafios como ataques pessoais, veja-os como testes de sua disciplina. Cada situação é uma oportunidade para praticar a autodomínio. Escolher o silêncio ao invés de reagir. Às vezes, a resposta mais poderosa é não responder. Quando você se recusa a reagir, você tira o poder da outra pessoa sobre você. Manter o foco no quadro maior. Pergunte-se: isso vai importar em um dia, uma semana, um ano? A maioria das coisas não vale sua energia. Guarde suas reações para o que realmente importa. Toda vez que você reage impulsivamente, você paga um preço que a maioria das pessoas nem percebe até ser tarde demais. Não se trata apenas de dizer a coisa errada no calor do momento, é algo muito mais profundo. O dano que isso causa à sua mente, seus relacionamentos e seu futuro. Quando você reage exageradamente, você perde respeito. As pessoas param de levá-lo a sério. Elas o veem como instável, alguém que pode ser facilmente manipulado. Se suas emoções são fáceis de desencadear, outros usarão isso contra você. Eles sabem que podem controlá-lo simplesmente apertando os botões certos. E uma vez que você se torna previsível, você se torna fraco aos olhos deles. Reagir exageradamente também destrói sua paz interior. Você já notou como é exaustivo estar constantemente no limite, reagindo a cada pequena coisa? Sua mente se torna um campo de batalha, constantemente lutando, constantemente estressada. Você desperdiça energia com coisas que não importam. Você perde o foco no que realmente importa. E então, vem o maior custo de todos, o dano ao seu próprio autocontrole. Toda vez que você reage impulsivamente, você fortalece o hábito da fraqueza emocional. Quanto mais você faz isso, mais difícil se torna parar. Sua mente se acostuma a reagir em vez de pensar. E com o tempo, você perde a capacidade de pausar, refletir e escolher sua resposta. Mas o oposto também é verdade. Toda vez que você se contém, toda vez que você permanece calmo, quando os outros esperam que você perca o controle, você fortalece um novo hábito, o hábito do poder. Você treina sua mente para se elevar acima das emoções. Você constrói disciplina e, eventualmente, se torna o tipo de pessoa que não pode ser quebrada. Não importa o que aconteça ao seu redor, porque aqui está a verdade. O controle não é tomado, é dado. E no momento em que você para de reagir exageradamente, você o toma de volta. A maioria das pessoas acredita que reagir instantaneamente lhes dá controle. Elas pensam que, se discutirem mais alto, responderem mais rápido ou mostrarem mais emoção, dominarão a situação. Mas isso é uma ilusão, uma que as mantém presas em um ciclo de fraqueza. A verdade é que quando você reage emocionalmente, você não está no controle. Você está sendo controlado. Suas emoções ditam suas ações. A situação dita seu comportamento e as pessoas ao seu redor, consciente ou inconscientemente, estão puxando as cordas. Pense nisso. Quando alguém o insulta e você reage com raiva, quem realmente venceu? Você pode sentir que se defendeu, mas na realidade, eles conseguiram entrar na sua cabeça. Eles roubaram sua paz. Eles fizeram você agir nos termos deles. Quanto mais você reage, mais você reforça a ideia de que suas emoções
estão nas mãos de outra pessoa. Mas quando você se recusa a reagir, algo muda. De repente, a outra pessoa não tem controle sobre você. Suas palavras perdem poder. Suas ações se tornam insignificantes. E em vez de ser controlado, você se torna aquele que define o tom. O verdadeiro controle não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo. Quer mudar sua vida com autocontrole? Inscreva-se agora. Comente "Eu controlo" e veja a surpresa no final do vídeo. Os mais poderosos do mundo não são aqueles que gritam mais alto ou reagem mais rápido. São aqueles que permanecem calmos quando os outros perdem o controle. Aqueles que não desperdiçam energia em batalhas sem sentido. Aqueles que escolhem suas respostas com precisão. Porque quando você domina suas reações, você domina sua vida. E quando você para de reagir a tudo, o mundo começa a reagir a você. Permanecer calmo não é apenas parecer composto por fora. É treinar sua mente para permanecer inabalável, não importa o que aconteça ao seu redor. O segredo disso está em entender como seu cérebro reage ao estresse. Quando confrontado com pressão, o centro emocional do cérebro, a amígdala, dispara, empurrando-o para reagir instantaneamente. Isso era útil para a sobrevivência em tempos antigos, quando reações rápidas significavam a diferença entre a vida e a morte. Mas no mundo moderno, esse instinto frequentemente trabalha contra você. Em vez de protegê-lo, ele o torna impulsivo, cega-o com emoção, força-o a agir antes de pensar. Mas a outra parte do seu cérebro, o córtex pré-frontal, que é responsável pela lógica, raciocínio e controle. Essa é a parte que líderes, estrategistas e grandes realizadores fortalecem com o tempo. Quanto mais você treina a si mesmo para pausar antes de reagir, mais forte essa parte do seu cérebro se torna. E quanto mais forte ela se torna, mais fácil é permanecer calmo sob pressão. Aqui está a chave. Toda vez que você resiste ao impulso de reagir, você está religando seu cérebro. Você está criando novos caminhos mentais que fazem da calma sua resposta padrão. Em vez de deixar as emoções tomarem conta, você se dá o poder de ver claramente, pensar racionalmente e responder com inteligência. A diferença entre aqueles que permanecem calmos e aqueles que não permanecem é simples. Um está no controle de sua mente, o outro é controlado por ela. E em um mundo onde a maioria das pessoas vive à mercê de suas emoções, a habilidade de permanecer calmo é um superpoder. Porque quando você está calmo, você toma melhores decisões, enxerga através da manipulação, mantém a vantagem em qualquer situação e, mais importante, torna-se aquele que influencia o mundo, em vez de ser influenciado por ele. A maioria das pessoas é escrava de suas emoções. Elas sentem algo e agem imediatamente, sem questionar. Mas aqueles que entendem o poder do desapego emocional se movem de maneira diferente. Eles não se deixam levar pela tempestade de emoções. Eles recuam, observam e, por causa disso, permanecem no controle. Desapego emocional não significa que você não sente nada. Significa que você não deixa esses sentimentos controlarem você. Significa criar um espaço entre o que acontece e como você responde. Esse espaço é onde seu poder reside. Pense nisso. Quando você reage emocionalmente, você é previsível. As pessoas sabem exatamente quais botões apertar para deixá-lo irritado, ansioso ou desesperado por validação. Mas quando você é emocionalmente desapegado, nada o abala. Alguém o insulta, você não leva para o pessoal. Uma situação dá errado, você não entra em pânico. Em vez disso, você permanece ancorado, lúcido e focado. É por isso que o desapego emocional é uma das habilidades mentais mais poderosas que você pode desenvolver. Ele permite que você passe pela vida
sem ser controlado por forças externas. Você para de ser reativo e começa a ser intencional. Você não desperdiça energia com coisas que não importam. Você não deixa as emoções ditarem suas decisões. E o melhor, quando você se desapega, você ganha vantagem em discussões. Quem permanece calmo sempre tem a vantagem. Nos negócios, quem não está emocionalmente apegado aos resultados toma as escolhas mais inteligentes. Na vida, quem não deixa as emoções nublarem seu julgamento sempre vence, porque no momento em que você para de deixar as emoções puxá-lo em todas as direções, você se torna inabalável. E quando você é inabalável, nada e ninguém pode controlá-lo. A maioria das pessoas sente a necessidade de responder a tudo. Elas discutem, defendem, explicam e tentam provar seu ponto, acreditando que palavras equivalem a poder. Mas o verdadeiro poder não está em falar, está no silêncio. O silêncio é mal compreendido. As pessoas pensam que ficar quieto as faz parecer fracas. Mas a verdade é que o silêncio é uma das maiores armas de controle. Porque quando você não reage, você força a outra pessoa a questionar a si mesma. Você as deixa desconfortáveis. Você cria mistério e domínio sem dizer uma única palavra. Pense nisso. Quando alguém o insulta e você não diz nada, o que acontece? Eles perdem o poder. Eles esperam uma reação. Mas, quando não conseguem uma, suas palavras perdem o significado. Eles percebem que não podem controlá-lo. E essa constatação os frustra mais do que qualquer resposta poderia. O silêncio o torna imprevisível. As pessoas não sabem o que você está pensando. E isso, por si só, lhe dá a vantagem. Quando você para de reagir a bobagens, você mostra ao mundo que está em um nível diferente, não afetado, intocável, acima do ruído. Antes de mergulharmos, clique no like se você busca a paz interior e comente silêncio para continuar com a gente. O final vai te chocar. Mas o silêncio não é apenas sobre ignorar a negatividade, é também sobre saber quando falar. Quanto mais seletivo você for com suas palavras, mais poderosas elas se tornam. Quando você finalmente fala, as pessoas escutam porque sabem que se você está dizendo algo, deve ser importante. É por isso que as pessoas mais fortes e influentes não desperdiçam sua energia discutindo sobre coisas pequenas. Elas observam mais, reagem menos e controlam tudo sem precisar provar nada. Porque no final, aquele que permanece em silêncio detém o verdadeiro poder, enquanto todos os outros desperdiçam o deles reagindo. A maioria das pessoas vive suas vidas inteiras presas às opiniões dos outros. Elas reagem a críticas, buscam aprovação e mudam a si mesmas apenas para se encaixar. Mas aqueles que entendem o verdadeiro poder não operam assim. Eles não reagem a opiniões. Eles não buscam validação. Eles permanecem enraizados em seu próprio valor. A necessidade de validação é uma das maiores razões pelas quais as pessoas perdem o controle. Quando você se importa demais com o que os outros pensam, você se torna emocionalmente vulnerável. Um elogio o eleva, uma crítica o derruba. Você não está mais no controle de suas próprias emoções, outras pessoas estão. Mas no momento em que você para de buscar aprovação, tudo muda. Você não sente mais a necessidade de se defender. Você não explica mais suas escolhas. Você não reage mais quando alguém discorda de você. Em vez disso, você se move com confiança silenciosa, sabendo que seu valor não é determinado por opiniões externas. A verdade é que a maioria das opiniões não importa. As pessoas julgam com base em suas próprias inseguranças, seus próprios preconceitos, seu próprio entendimento limitado e, se você deixar as palavras delas controlarem você, você nunca viverá para si mesmo. Você só viverá para agradar os outros. Desapegar-se das opiniões não é sobre arrogância, é sobre liberdade. Quando você para de reagir,
a elogios ou críticas, você ganha algo que a maioria das pessoas nunca experimenta: paz de espírito. Você não precisa mais de permissão para ser quem você é. Você não precisa mais de validação para se sentir digno. E isso é poder verdadeiro, porque quanto menos você precisa dos outros, mais controle você tem sobre si mesmo. Reações instantâneas parecem poderosas no momento, mas, na realidade, elas o fazem parecer fraco. Quando você responde rápido demais, as pessoas o veem como impulsivo, emocional e fácil de manipular. Mas, quando você atrasa sua resposta, quando você toma tempo para pensar antes de falar, você cria um efeito completamente diferente. Você comanda respeito. Por quê? Porque o silêncio antes de falar sinaliza força. Mostra que você não é controlado por urgência ou emoção. Diz ao mundo que você processa informações cuidadosamente, que suas palavras são intencionais e que você não é facilmente provocado. Observe como as pessoas mais respeitadas em qualquer sala raramente se apressam para responder. Elas pausam, escutam, permitem que a atenção se acumule e, quando finalmente falam, suas palavras têm peso. As pessoas escutam porque sabem que vale a pena ouvir. Mas, quando você reage rápido demais, você entrega seu poder. Você mostra que é movido emocionalmente, não estrategicamente. Reações rápidas, frequentemente, levam a arrependimento, conflitos desnecessários e energia desperdiçada. Você diz coisas que não queria, defende-se quando não precisava, deixa o mundo ditar suas emoções em vez de controlá-las você mesmo. Atrasar sua resposta não significa ignorar as pessoas. Significa escolher o momento certo para falar. Significa controlar seu tempo, sua energia e sua influência. Quando você domina isso, você automaticamente muda como as pessoas o percebem. Porque em toda interação, aquele que controla o ritmo, controla a conversa. E aquele que controla a conversa, controla o resultado. Em toda situação, há dois tipos de pessoas: aquelas que controlam suas emoções e aquelas que são controladas por elas. O primeiro grupo lidera, o segundo grupo segue. O primeiro grupo influencia, o segundo grupo reage. E a diferença entre os dois é a capacidade de permanecer composto sob pressão. Controle emocional não é sobre não sentir emoções. É sobre dominá-las. É sobre entender que sua primeira reação é frequentemente a pior reação, que a pessoa mais forte não é aquela que grita mais alto, mas aquela que permanece calma quando os outros perdem o controle. Por que isso é tão poderoso? Porque no momento em que você permanece composto, em uma situação onde os outros esperam que você quebre, você ganha a vantagem psicológica. As pessoas instintivamente respeitam aqueles que não deixam as emoções dominá-los. Elas o veem como inabalável, como alguém que opera em um nível superior. Mas quando você reage impulsivamente, você entrega esse poder. Você mostra que pode ser desencadeado, que pode ser desequilibrado, que é tão emocionalmente instável quanto todo mundo. E uma vez que as pessoas veem isso, elas usarão isso contra você. Controle emocional dá a você vantagem em todas as áreas da vida. Nos negócios, nos relacionamentos, em conflitos. Ele permite que você pense claramente quando os outros entram em pânico. Ajuda você a tomar decisões baseadas na lógica, não no impulso. E mais importante, mantém você no controle de si mesmo. Porque em um mundo onde a maioria das pessoas é governada por suas emoções, aqueles que dominam suas mentes sempre se elevam ao topo. Vamos juntos aprender a ter mais controle? Deixe um coração nos comentários, inscreva-se e não pule o final. Tem algo especial esperando você. Nada enfraquece uma pessoa mais do que estar emocionalmente investida em tudo. A necessidade de provar, de defender, de ser compreendido. Tudo isso
drena energia. Mas aqueles que dominam a arte da indiferença se tornam intocáveis. Indiferença não significa que você não se importa com nada. Significa que você escolhe o que merece sua energia e o que não merece. Significa que você se recusa a ser perturbado por coisas que não agregam valor à sua vida. Porque no momento em que algo controla suas emoções, isso controla você. Pense nisso. Se alguém o insulta e você reage com raiva, quem venceu? Não você. Você apenas deu a eles a prova de que suas palavras têm poder sobre você. Mas, se você permanecer indiferente, se mostrar que as palavras deles não significam nada, você vence. Não por lutar, mas por mostrar que está acima disso. A indiferença é o que separa os fortes dos fracos. Pessoas fracas precisam de validação constante. Elas precisam de atenção, aprovação e segurança. Mas os fortes se movem em silêncio. Eles não imploram para serem compreendidos, não desperdiçam tempo provando seu valor. Eles deixam suas ações falarem. Quando você para de reagir à negatividade, as pessoas começam a respeitá-lo. Elas começam a vê-lo como alguém que não pode ser manipulado. Alguém que não pode ser arrastado para dramas sem sentido. E com o tempo, elas aprendem que você é quem está no controle, não elas. Porque no final, a pessoa que não precisa de nada dos outros, nem validação, nem reação, nem aprovação, é a pessoa que detém o poder supremo. Controle emocional não é algo com o qual você nasce, é algo que você treina, como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele se torna. A chave é religar sua mente para que a calma se torne seu estado padrão. O primeiro passo é a consciência. A maioria das pessoas nem percebe quando está reagindo emocionalmente. Elas falam antes de pensar, agem antes de processar e se arrependem depois. Mas, quando você começa a observar a si mesmo, quando você capta aquele momento antes de reagir, você cria espaço para a mudança. Esse espaço é onde o controle começa. O segundo passo é a pausa. Sempre que sentir um impulso de reagir, pare, respire fundo, deixe o momento passar. Esse simples ato enfraquece o impulso e fortalece sua autodisciplina. Com o tempo, a pausa se torna automática e reagir emocionalmente deixa de ser seu primeiro instinto. O terceiro passo é o desapego. Treine-se para ver as coisas à distância, como se estivesse observando de fora. Em vez de ser levado pelas emoções, observe-as. Em vez de ser puxado para o drama, recue. Quanto menos você personalizar as coisas, menos poder elas têm sobre você. E o passo final é dominar o silêncio. Nem tudo precisa de uma resposta. Nem toda batalha vale a pena lutar. Quando você aprende a se afastar, em vez de reagir, você mostra verdadeiro poder. Você mostra que está no controle, não suas emoções, não outras pessoas, não a situação. É assim que você treina a si mesmo para parar de reagir, tornando-se consciente, pausando, desapegando-se e abraçando o silêncio. Quanto mais você faz isso, mais forte você se torna. E um dia, você percebe que nada, nenhum insulto, nenhuma opinião, nenhuma situação, tem o poder de abalá-lo mais. A maioria das pessoas acredita que vencer significa revidar, provar um ponto ou manter sua posição. Mas a resposta mais forte nem sempre é se envolver, é se afastar. Não por fraqueza, mas por poder. Afastar-se não é desistir. É escolher não desperdiçar energia com coisas que não merecem. É entender que nem toda batalha vale a pena lutar, que algumas situações, algumas pessoas e alguns argumentos são simplesmente distrações destinadas a puxá-lo para baixo. Pessoas fracas reagem a tudo. Elas discutem sobre bobagens, deixam seus egos prendê-las em conflitos intermináveis, mas pessoas fortes conservam sua energia. Elas não lutam batalhas que não importarão em uma semana
um mês ou um ano. Elas entendem que seu tempo, foco e paz de espírito são valiosos demais para serem desperdiçados. Quando você se afasta, você envia uma mensagem poderosa. Eu não preciso provar nada a ninguém. E isso abala as pessoas, porque elas esperam uma reação. Elas esperam que você se defenda, explique ou se envolva. Mas quando você recusa, quando simplesmente segue em frente, elas ficam sem poder. É por isso que as pessoas mais disciplinadas, mais bem-sucedidas e mais respeitadas sabem quando ficar em silêncio e quando se afastar. Elas não deixam suas emoções prendê-las em conflitos sem sentido. Elas escolhem crescimento em vez de ego, paz em vez de drama e autodomínio em vez de reação. Porque no final, aquele que não reage, aquele que não se envolve, aquele que simplesmente se afasta, é quem realmente controla o jogo. Quanto mais você se agarra às coisas, o passado, opiniões, rancores, mais pesada sua vida se torna. A maioria das pessoas sofre não pelo que lhes acontece, mas porque se recusa a deixar ir. Elas repetem os mesmos erros em suas mentes, seguram a raiva, buscam um fechamento que nunca virá e, ao fazer isso, mantêm-se presas. Mas a verdade é que deixar ir é liberdade. É escolher a paz em vez do sofrimento desnecessário. É recusar-se a deixar que coisas fora de seu controle ditem suas emoções. Porque no momento em que você deixa ir o que não lhe serve mais, você toma seu poder de volta. Pense nisso. Toda vez que você se agarra ao ressentimento, quem sofre? Não a pessoa que o machucou, não a situação que deu errado. Você sofre. Você carrega o peso de emoções que drenam sua energia e nublam sua mente. Mas quando você escolhe liberar, você se liberta das correntes que nunca valeram a pena carregar. Deixar ir não significa esquecer, significa decidir que sua paz é mais importante que seu orgulho. Significa escolher seguir em frente, em vez de ficar preso no que poderia ter sido. E quanto mais você pratica isso, mais leve você se torna. Porque o verdadeiro controle não é sobre segurar, é sobre saber quando deixar ir. E quando você domina isso, nada, nem o passado, nem outras pessoas, nem suas próprias emoções, pode ter poder sobre você. Você se torna intocável. No cerne de tudo, as reações que você controla, as emoções que você domina, o silêncio que você abraça, reside uma verdade simples. Você está no comando de sua vida. Não suas emoções, não outras pessoas, não eventos externos. A maioria das pessoas passa pela vida como escrava de seus impulsos. Elas reagem sem pensar, deixam as emoções ditarem suas decisões, permitem que as circunstâncias determinem sua mentalidade. Mas aqueles que se elevam acima disso, aqueles que tomam controle total, tornam-se inabaláveis. Dominar a si mesmo não é sobre ser perfeito. É sobre saber que não importa o que aconteça, você decide como responder. Insultos não o abalam. Críticas não o definem. Contratempos não o quebram, porque você construiu uma mentalidade inabalável. E aqui está o maior segredo de todos. Quanto menos você reage, mais controle você tem. No momento em que você para de deixar forças externas ditarem suas emoções, você se torna livre. Livre para pensar claramente, livre para tomar as melhores decisões, livre para focar no que realmente importa. Isso é o que separa aqueles que lideram daqueles que seguem, aqueles que prosperam daqueles que lutam, a capacidade de permanecer calmo, de controlar as emoções, de se mover com intenção em vez de reação. E uma vez que você domina isso, a vida muda. Você não vive mais à mercê do mundo, você se torna o mestre dele. Como está escrito em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Pois virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
com grande ardor, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmas e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas. Não seja controlado pelas emoções ou opiniões alheias. Escolha a verdade, a disciplina e a liberdade do autocontrole. Em um mundo onde as emoções frequentemente ditam nossas ações, a mensagem de quanto menos você reage, mais você controla, inspirada nos ensinamentos de Billy Graham, ressoa profundamente com a cultura brasileira, que valoriza a resiliência, a fé e a capacidade de encontrar equilíbrio mesmo em meio ao caos. Como brasileiros, estamos acostumados a enfrentar desafios com paixão e coração. Mas essa mensagem nos convida a refletir sobre o poder transformador do autocontrole. Ao assistir a esse vídeo, senti uma conexão imediata com a ideia de que reagir impulsivamente é como entregar o leme da nossa vida a outras pessoas ou circunstâncias. Quantas vezes, em um momento de raiva ou frustração, dissemos algo que depois nos arrependemos? Quantas vezes permitimos que uma crítica ou um comentário rude roubasse nossa paz interior? Este vídeo me fez perceber que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto ou responder na hora, mas em escolher como e quando reagir, preservando nossa energia para o que realmente importa. A lição central do vídeo é que o autocontrole é uma habilidade que podemos desenvolver, como um músculo que se fortalece com a prática. Na cultura brasileira, onde a emoção muitas vezes guia nossas interações, seja na alegria de uma festa ou na intensidade de uma discussão, aprender a pausar antes de reagir é um ato revolucionário. Pense em uma situação comum. Alguém nos corta no trânsito e nosso primeiro instinto é buzinar ou xingar. Mas e se, em vez disso, respirássemos fundo e escolhêssemos ignorar? Essa pequena vitória nos dá controle sobre nossa mente e nos liberta da armadilha de reagir por impulso. No dia a dia, aplicar essa lição significa reconhecer que nem todo comentário merece uma resposta, nem toda provocação merece nossa energia. Como Billy Graham nos lembra, inspirado pela sabedoria bíblica, a força vem de dominar nossas emoções, não de deixá-las nos dominar. Outra lição poderosa é o valor do silêncio. No Brasil, onde a comunicação é vibrante e expressiva, o silêncio pode parecer desconfortável ou até fraco. Mas o vídeo nos ensina que o silêncio é uma arma de poder. Quando alguém nos insulta e escolhemos não responder, não estamos nos rendendo. Estamos mostrando que somos maiores que o conflito. Isso me fez lembrar de uma situação recente no trabalho, onde um colega fez um comentário desrespeitoso. Minha vontade inicial foi retrucar, mas optei por ficar calmo e responder com um sorriso. O resultado? Ele perdeu o ímpeto e eu ganhei respeito dos outros ao redor. Essa experiência reforçou que o silêncio, quando usado com intenção, pode transformar situações e nos colocar no comando. Além disso, o vídeo destaca a importância do desapego emocional, algo que ressoa com a espiritualidade brasileira, muitas vezes ancorada na fé e na confiança em algo maior. Desapegar-se não significa ser indiferente, mas escolher o que merece nossa atenção. No Brasil, onde laços familiares e amizades são intensos, é fácil nos deixarmos levar por opiniões alheias ou pela busca por validação. Aprendi que, ao parar de reagir a cada crítica ou elogio, recupero minha paz interior. Por exemplo, quando minha família questionou uma decisão profissional que tomei, em vez de me justificar, apenas agradeci pelo conselho e segui em frente. Essa atitude me trouxe liberdade e clareza para focar nos meus objetivos sem o peso de tentar agradar a todos. A ideia de deixar ir também é uma lição prática para a vida. No Brasil, onde carregamos histórias de superação,
e muitas vezes guardamos mágoas do passado, aprender a soltar o que não nos serve é libertador. Guardar rancor ou ficar preso a erros antigos só nos impede de crescer. Recentemente decidi perdoar um amigo que me magoou há anos. Não foi fácil, mas ao deixar ir, senti um alívio enorme, como se tivesse tirado um peso dos ombros. Essa escolha me permitiu focar no presente e construir relacionamentos mais saudáveis. Para aplicar essas lições na vida cotidiana, comecei a adotar pequenos hábitos. Primeiro, sempre que sinto o impulso de reagir a algo, respiro fundo e conto até 5. Essa pausa me dá tempo para pensar e escolher minha resposta. Segundo, pratico o desapego ao lembrar que as opiniões dos outros refletem mais sobre eles do que sobre mim. Terceiro, busco inspiração na fé, como Billy Graham sugere, lendo passagens bíblicas como 2 Timóteo 4:3-4, que nos alerta para não nos desviarmos da verdade em meio às emoções. Finalmente, escolho minhas batalhas com cuidado, reservando minha energia para o que realmente alinha com meus valores e objetivos. Essas práticas não apenas me tornaram mais calmo e confiante, mas também mudaram como os outros me percebem. No ambiente de trabalho, minha postura tranquila me destacou como alguém confiável e líder. Em casa, minha paciência fortaleceu meus relacionamentos. E, acima de tudo, sinto uma paz interior que não depende de circunstâncias externas. A mensagem de Billy Graham é um lembrete de que o autocontrole é a chave para uma vida plena, e aplicá-la no contexto brasileiro, com nossa paixão, fé e resiliência, é uma forma de viver com propósito e impacto. E aí, o que achou dessa mensagem transformadora? Se ela tocou seu coração e te inspirou a viver com mais autocontrole, deixe um like agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que pode mudar sua vida. Nos comentários, escreva "Eu controlo", se você está pronto para aplicar essas lições e dominar suas emoções. Fique com a gente, porque juntos vamos crescer, aprender e nos tornar inabaláveis. Em um mundo cheio de ruído, as palavras de Billy Graham, forjadas em 92 anos de fé, cortam como uma luz divina, tocando o mais profundo da sua alma. Meus queridos amigos, estamos reunidos aqui hoje para falar sobre um assunto que toca o próprio coração do desígnio de Deus para homem e mulher. A união sagrada do casamento em um mundo que é rápido em envergonhar, rápido em distorcer, rápido em perverter o que Deus fez belo, deve retornar à verdade. Pois não há vergonha no que o Senhor abençoou, não há culpa no que o amor santificou. O mundo ri da intimidade, zomba do leito matrimonial, transforma o que é santo em algo vulgar. Mas eu vos digo hoje, Deus vê isso de maneira diferente. As Escrituras declaram que os dois se tornarão uma só carne, não apenas no corpo, mas na alma e no espírito. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer sentir sua alma tocada e se inscreva para mais. Não perca o final, tem uma surpresa esperando por você. E quando uma esposa ama seu marido, e um marido ama sua esposa com ternura, humildade e alegria, isso não é pecado, isso não é maldade, isso é adoração, isso é unidade, isso é o eco do Éden. E eu vos digo, não deixem que a voz da cultura abafe a voz de Deus. Pois quando o amor é altruísta, quando é dado livremente dentro do pacto ordenado por Deus, ele se torna um testemunho de sua glória. Esta noite, eu falo não de luxúria, mas de amor, não de corrupção, mas de aliança. E se vocês têm ouvidos para ouvir, saberão que Deus não se envergonha do que criou. Nem nós devemos nos envergonhar. No princípio,
Antes que os fundamentos da sociedade fossem estabelecidos, antes que nações fossem formadas ou leis fossem escritas, Deus instituiu algo sagrado, o casamento. Na beleza tranquila do Éden, Deus olhou para Adão e disse: "Não é bom que o homem esteja só." E assim, ele criou a mulher, não do pó da terra, mas do próprio lado do homem, osso de seu osso, carne de sua carne, para ser sua companheira, sua parceira, sua igual, em valor e dignidade. Desde o início, Deus estava contando uma história de unidade, de amor, de aliança. O casamento não foi uma invenção do homem. Foi, e permanece, sendo o desígnio santo de Deus. Em Gênesis 2, versículo 24, está escrito: "Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne." Estas não são palavras vãs. São verdades fundamentais. Curtiu? Deixe um like, comente fogo e se inscreva. Fique até o fim, porque algo incrível te espera. Elas falam de algo mais profundo do que uma conexão física. Tornar-se uma só carne é tornar-se um só coração, uma só alma, um só propósito. É uma união sagrada abençoada por Deus e projetada para intimidade, companheirismo e crescimento. Esse vínculo, quando enraizado no amor e construído sobre a verdade de Deus, torna-se o mais forte dos relacionamentos humanos. O casamento não é apenas um contrato assinado por duas pessoas. É uma aliança selada pelo céu. Em um contrato, você protege seus direitos e limita suas responsabilidades. Mas em uma aliança, você renuncia aos seus direitos e abraça suas responsabilidades. Você se entrega completamente a outra pessoa, não porque ela é perfeita, mas porque Deus os uniu. Jesus mesmo afirmou isso nos Evangelhos quando disse, em Mateus 19, versículo 6, "O que Deus uniu, ninguém separe." O casamento, portanto, não deve ser tomado levianamente. É um terreno santo. Agora, nesse vínculo sagrado, há espaço para alegria, há espaço para risos, para companheirismo, para sonhos compartilhados e conversas profundas. E sim, há espaço para o amor físico. Deus criou a intimidade, Ele a abençoou dentro dos limites do casamento. Ele a chamou de boa. Mas o inimigo, desde o jardim, sempre tentou distorcer o que Deus chamou de bom. Ele semeia vergonha onde deveria haver celebração. Ele sussurra mentiras para nos fazer esconder o que Deus quis que fosse compartilhado em amor e confiança. O mundo frequentemente vê o sexo como algo casual, temporário, egoísta. Mas aos olhos de Deus, é algo poderoso, espiritual, profundamente emocional. No casamento, a expressão física do amor torna-se uma renovação da aliança, um lembrete da promessa feita, da unidade compartilhada, do amor, que cresce mais profundo por meio do serviço, do sacrifício e do altruísmo. Um marido e uma esposa que se entregam um ao outro em amor não é algo vergonhoso. É sagrado. É adoração na forma de vulnerabilidade, confiança e alegria. Muitas vezes, deixamos a cultura definir nossa compreensão de amor e intimidade. Deixamos a mídia, os filmes e vozes equivocadas nos dizerem o que é aceitável, o que é desejável, o que vale a pena celebrar. Mas se voltarmos à palavra de Deus, se ouvirmos sua voz acima do ruído do mundo, veremos que o casamento não é uma prisão, mas um lugar de liberdade. A verdadeira intimidade flui do compromisso. A paixão cresce onde a confiança é nutrida. A alegria surge quando dois corações submetidos a Deus escolhem um ao outro repetidamente. Deus ordenou o casamento porque sabia que precisávamos de mais do que companheirismo. Precisávamos de alguém para caminhar conosco pelos vales, para estar ao nosso lado, nos topos das montanhas, para nos lembrar quem somos quando o mundo tenta nos desgastar. Em um casamento piedoso, cada parceiro reflete o amor de Cristo. O marido entrega sua vida
como Cristo fez pela igreja. A esposa responde com confiança e honra, não por medo, mas por amor mútuo e graça. É uma dança de desígnio divino, onde ambos dão e ambos recebem. E no coração dessa união, a intimidade não é suja, não é desonrosa, é um presente. É a linguagem de duas almas se tornando uma só carne. Não deve ser zombada, não deve ser vulgarizada, não deve ser usada como arma. Deve ser honrada, celebrada e valorizada. Pronto para se inspirar? Comente amém se acredita no poder da fé. Inscreva-se e não pule o final. Tem uma revelação especial. Portanto, digo novamente, o casamento é ordenado por Deus e, quando vivido segundo sua vontade, com amor, com pureza, com altruísmo, torna-se um dos maiores reflexos de seu amor nesta terra. O casamento é uma aliança sagrada projetada por Deus, e dentro dessa aliança, o vínculo entre marido e esposa deve ser valorizado, protegido e honrado. Em Hebreus 13, versículo 4, está escrito: o casamento deve ser honrado por todos e o leito matrimonial mantido puro, pois Deus julgará os adúlteros e todos os sexualmente imorais. Este versículo é frequentemente mal interpretado, mas seu poder está em sua clareza. O leito matrimonial, ou seja, a intimidade física entre marido e esposa, não é algo para ser envergonhado ou escondido em culpa. É algo para ser honrado, algo para ser protegido, algo para ser celebrado dentro dos limites do casamento. No mundo de hoje, o sexo foi arrastado pela lama, tornado casual, comercializado, despojado da santidade que Deus quis que ele carregasse. Mas a Bíblia fala de maneira diferente. Ela nos diz que quando um homem e uma mulher se unem no casamento, sua união, incluindo a união física, é abençoada, não amaldiçoada. É pura, não contaminada. É santa, não vergonhosa. O mundo pode rir disso. Pode tentar nos convencer que contenção é repressão, que pureza é antiquada, que modéstia é fraqueza. Mas a palavra de Deus nos chama a algo mais elevado, a viver de uma maneira que o honre em corpo e espírito. O leito matrimonial não é apenas sobre prazer físico, embora Deus também tenha criado isso. É sobre confiança, é sobre segurança, é sobre duas pessoas que fizeram um voto vitalício uma à outra, entregando-se completamente sem medo, sem vergonha, sem fingimento. É um lugar de cura, de conexão, de renovação. Em um casamento piedoso, a intimidade física torna-se uma expressão de amor, uma reafirmação da aliança e um ato de unidade. Não é um ato de luxúria, é um ato de amor. Quando falamos de pureza no leito matrimonial, não estamos falando apenas de fidelidade, embora isso seja essencial. Estamos também falando do coração. Estamos nos aproximando de nosso cônjuge com honra, com gentileza, com compreensão. Estamos usando a intimidade como uma maneira de conectar, de servir, de abençoar? Ou estamos usando-a para controlar, manipular, exigir? Deus nos chama a tratar nossos cônjuges com amor e reverência, não como objetos, mas como portadores da imagem de Cristo. Antes de tudo, deixe seu like, comente, glória e se inscreva no canal. Assista até o fim para uma surpresa que vai mexer com você. Não há lugar para vergonha no que Deus tornou limpo. Não há condenação no que Deus abençoou dentro da aliança do casamento. A relação física entre marido e esposa não é apenas permissível, é bela, é um presente, uma parte sagrada do plano de Deus para que duas pessoas experimentem alegria, conexão e unidade. Quando mantida dentro de sua vontade, o leito matrimonial torna-se puro, não por esforço humano, mas por desígnio divino. E isso é algo que vale a pena proteger, honrar e celebrar. O amor, em sua forma mais verdadeira e poderosa, não é apenas um sentimento, é uma escolha, um compromisso, um ato diário de sacrifício e serviço. No contexto de um casamento piedoso,
O amor vai muito além do romantismo ou da atração. Ele está enraizado no exemplo de Jesus Cristo, que se entregou completamente por sua noiva, a Igreja. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5, versículo 25: Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Esse é o padrão. Esse é o modelo. Um amor que dá, que serve, que se entrega sem esperar retorno. Em um casamento fundamentado em Cristo, ambos, marido e esposa, são chamados a esse tipo de amor. Não é um esforço unilateral. É um derramamento mútuo de graça, paciência e ternura. Quando uma esposa cuida de seu marido com gentileza e alegria, e quando um marido honra sua esposa com humildade e força, eles refletem algo santo. O serviço no casamento não é sobre controle ou poder, é sobre dar-se voluntariamente para o bem do outro, dia após dia, mesmo quando não é conveniente ou fácil. Esse tipo de serviço constrói confiança. Ele aprofunda a intimidade, forma a base para um casamento que pode resistir a qualquer tempestade. Se quer mais sabedoria, comente 92 e se inscreva. Fique até o final, porque algo poderoso está guardado para você. O verdadeiro amor expressa-se por meio de ações, na forma como ouvimos, como perdoamos, como cuidamos das necessidades um do outro. Isso inclui o vínculo físico que Deus projetou para ser desfrutado dentro do casamento. A intimidade não é suja, não é algo a ser usado egoisticamente ou retido de forma manipuladora. É uma expressão sagrada de amor e confiança destinada a aproximar duas pessoas, corpo e alma. Quando a afeição física flui de um coração de serviço, ela traz vida, traz cura, fortalece o vínculo entre marido e esposa. Mas, para que o amor seja expresso por meio do serviço, devemos deixar de lado nosso orgulho. Devemos escolher ver nosso cônjuge não como alguém para satisfazer nossas necessidades, mas como alguém confiado a nós por Deus, alguém para valorizar, proteger e servir. O casamento prospera não quando cada parceiro exige seus direitos, mas quando ambos se esforçam para servir. E a bela ironia é esta: quando ambos estão servindo, ambos estão satisfeitos. Quando ambos estão dando, ambos estão recebendo. Esse é o mistério e a beleza do desígnio de Deus. Esse tipo de amor não é alimentado apenas por emoções, é sustentado pelo Espírito de Deus. É marcado por escolhas diárias: ser paciente, ser gentil, ser humilde, buscar o bem do outro. É um amor que dá mesmo quando não sente vontade. É um amor que ouve, que fala vida, que toca com ternura. Quando o amor é expresso por meio de sacrifício e serviço, ele se torna um testemunho, não apenas um para o outro, mas para o mundo, do amor fiel e generoso de Deus. No mundo de hoje, a intimidade foi tirada de seu contexto sagrado e colocada nas mãos da cultura, da mídia e do desejo egoísta. A luxúria tornou-se a linguagem das relações e a aliança foi esquecida. O mundo nos ensina que o sexo é uma ferramenta para prazer, uma fuga rápida ou uma maneira de ganhar afeto. Mas isso está longe do desígnio de Deus. A verdadeira intimidade, aquela que traz paz, alegria e conexão profunda, não nasce da luxúria. Está enraizada na aliança. A luxúria é impaciente. A luxúria busca consumir. A luxúria é impulsionada pelo desejo egoísta. Ela toma sem dar, usa sem se importar. Mas a aliança é o oposto. A aliança é uma promessa feita perante Deus, um voto não apenas de amor, mas de fidelidade, de honra, de sacrifício. A intimidade dentro da aliança do casamento não é sobre o que se pode obter do outro, mas sobre o que se pode dar. Não é sobre satisfazer impulsos temporários. É sobre construir uma unidade para toda a vida. Quando um homem e uma mulher se unem no vínculo sagrado do casamento, sua união física
torna-se uma expressão de algo muito maior. É a manifestação física de uma verdade espiritual, que eles são uma só carne, um só coração, uma só alma. Na aliança, a intimidade não é apenas permissível, é santa, é protegida pelo compromisso, é nutrida pela confiança. Quando duas pessoas ficam diante de Deus e prometem amar uma à outra na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, elas criam um espaço onde a vulnerabilidade pode prosperar. Elas entram em uma parceria para a vida toda, onde a verdadeira intimidade pode crescer, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. E esse tipo de intimidade traz liberdade. A liberdade de ser plenamente conhecido e plenamente amado. Contraste isso com a luxúria, que prospera no segredo, na decepção, na paixão temporária, sem fundamento. A luxúria sempre deixa para trás culpa, vergonha e vazio. A aliança, por outro lado, traz paz, constrói conexão, aprofunda-se com o tempo. Não desvanece quando a beleza desvanece, porque nunca foi sobre coisas superficiais. Sempre foi sobre o coração. Deus nunca quis que o ato de amor físico fosse separado da segurança de um vínculo vitalício. É por isso que a intimidade fora do casamento traz tantas consequências. Não porque Deus quer nos punir, mas porque quando um marido e uma esposa se unem em amor, com respeito, com honra e dentro da segurança de seus votos, eles experimentam a intimidade da maneira que Deus a projetou. Torna-se um ato de adoração, não adoração do corpo, mas adoração da unidade que Deus criou. Não é impulsionado pela luxúria, mas pelo amor. Não pelo impulso, mas pela devoção. Nesse espaço sagrado, não há vergonha, nem medo, nem culpa, apenas graça. A verdadeira intimidade é um presente, mas ela só floresce no solo da aliança. Quando enraizada no amor de Deus, torna-se um reflexo de seu próprio desejo de estar próximo de seu povo, não momentaneamente, mas eternamente. Muitas pessoas hoje caminham pela vida carregando vergonha, silenciosa, pesada e invisível. Quando se trata de intimidade, foram ensinadas que o desejo é sujo, que a paixão é pecaminosa e que, mesmo dentro do casamento, há algo de que se envergonhar quando se trata de amor físico. Mas essa não é a verdade da palavra de Deus. Esse não é o coração do Pai. Não há condenação na intimidade justa. Quando o amor é puro e dentro dos limites que Deus mesmo projetou, não há culpa, nem vergonha, nem medo. Apenas paz, apenas alegria, apenas liberdade. A Bíblia diz, em Romanos 8, versículo 1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso inclui todas as partes de sua vida, seu passado, seus pensamentos, seus erros, seu corpo e, sim, sua intimidade dentro do casamento. Quando um homem e uma mulher se unem na aliança sagrada do casamento, sua união física não é apenas permitida, é abençoada. Não é apenas aceitável, é santa. Porque quando duas pessoas se unem no contexto de amor, fidelidade e desígnio de Deus, esse ato torna-se um reflexo de seu coração, não uma rejeição dele. Mas o inimigo ama distorcer o que Deus fez bom. Ele toma o que é sagrado e tenta torná-lo vergonhoso. Toma o que é limpo e o chama de sujo. E, se não estivermos enraizados na palavra de Deus, podemos começar a acreditar nessas mentiras. Começamos a sentir culpa em lugares onde Deus deu graça. Começamos a sentir vergonha por algo que Deus chama de belo. E em vez de corrermos para nosso cônjuge com liberdade e alegria, nós nos escondemos, nos distanciamos, carregamos um fardo que Deus nunca nos pediu para carregar. A verdade é que Deus criou nossos corpos, nossos desejos e a aliança do casamento para que, dentro desse relacionamento, nada faltasse. Ele não criou o casamento para ser frio ou distante. Ele o criou para ser apaixonado, cheio de vida,
cheio de risos, cheio de conexão profunda. E quando um marido e uma esposa se unem por amor, com cuidado mútuo e respeito, sua intimidade torna-se um testemunho vivo da bondade de Deus. Torna-se um lugar onde as almas se conectam, os corações são curados e a alegria é multiplicada. Portanto, lancemos fora a vergonha que o mundo tentou colocar sobre o que Deus chamou de sagrado. Não carreguemos mais culpa nos lugares que Deus destinou para a bênção. Não há condenação na intimidade justa, não há medo no amor e, em um casamento piedoso, não há vergonha em se entregar completamente àquele a quem você prometeu sua vida. Quando o amor está enraizado no espírito, quando a intimidade é coberta pela aliança, não é apenas correto, é santo. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Num mundo que constantemente nos bombardeia com mensagens de gratificação instantânea e prazer egoísta, é fácil cair na armadilha de guardar apenas nossas ações enquanto deixamos nossos corações vulneráveis à corrupção. No entanto, a palavra de Deus nos chama a algo muito mais profundo. Em Provérbios 4, versículo 23, está escrito: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Isso não é uma sugestão casual. É um mandamento que nos lembra que a verdadeira santidade, o verdadeiro amor e a verdadeira intimidade começam de dentro. Muitas vezes, as pessoas focam no comportamento, nas aparências, em permanecer dentro das regras, enquanto seus corações estão cheios de amargura, orgulho, luxúria ou egoísmo. Mas Deus não está apenas preocupado com o que fazemos. Ele está preocupado com o porquê fazemos. No casamento, essa verdade é especialmente vital. Um marido e uma esposa podem permanecer fisicamente fiéis, mas, se seus corações estiverem frios, desconectados e endurecidos, a união sofre. Intimidade sem amor é vazia. Atos de afeto, sem um coração de compaixão, honra e unidade tornam-se rituais sem sentido. Deus projetou o casamento não apenas para unir corpos, mas para unir almas. Quando guardamos nossos corações, não estamos erguendo muros de medo. Estamos construindo uma base de amor protegida dos esquemas do inimigo. Estamos escolhendo resistir à amargura, ao ressentimento, à comparação e ao egoísmo. Estamos escolhendo amar não apenas com palavras ou gestos, mas com sinceridade, consistência e verdade. Um coração guardado não significa um coração fechado. Significa um coração vigiado. Um coração que permanece suave para com Deus e terno para com o cônjuge. Significa que não estamos deixando o orgulho criar raízes. Não estamos deixando feridas apodrecerem. Não estamos deixando a visão distorcida do mundo sobre o amor infiltrar-se no terreno sagrado do nosso casamento. A luxúria e o egoísmo destroem a beleza que Deus planejou para a intimidade. A luxúria toma sem dar. O egoísmo exige sem ouvir. Essas coisas podem oferecer uma faísca temporária, mas sempre se apagam e deixam cinzas para trás. O amor, por outro lado, constrói. A unidade constrói. Um coração que busca servir e abençoar seu cônjuge cria espaço para a alegria crescer e para a confiança se aprofundar. Guardar o coração não é sobre legalismo, é sobre amor. É sobre honrar a Deus, com nossos pensamentos mais profundos, nossas motivações privadas e nossas emoções invisíveis. A verdadeira intimidade floresce quando os corações estão alinhados, quando ambos os parceiros estão enraizados em Cristo e quando o casamento é guiado, não por sentimentos fugazes, mas pela fé. Quando pedimos a Deus que sonde nossos corações e os purifique, Ele traz cura. Ele restaura o que o pecado tentou roubar. Ele sopra vida no amor que pode ter se cansado. Portanto, não guardemos apenas nossos corpos, mas nossos corações. Persigamos a pureza no pensamento e na ação,
Porque quando o coração está certo, o amor é real. E esse amor, enraizado em Deus, é o que faz do casamento uma aliança duradoura, santa e alegre. Ouvir as palavras de Billy Graham, carregadas com a sabedoria de 92 anos de uma vida dedicada a Deus, é como abrir uma janela para a alma e deixar a luz divina entrar. Este sermão não é apenas um discurso, é um convite para refletirmos sobre o amor, a fé e a santidade do casamento, um tema que ressoa profundamente na cultura brasileira, onde a espiritualidade, a família e a conexão emocional são valores centrais. No Brasil, onde a paixão pulsa em nossas veias e a fé nos guia em meio às tempestades da vida, as palavras de Graham nos lembram que o casamento é mais do que uma união de corpos. É uma aliança sagrada, um reflexo do amor de Cristo pela Igreja. A mensagem de que a intimidade, quando vivida dentro dos limites divinos, não é motivo de vergonha, mas de celebração, toca o coração de uma nação que valoriza a expressão genuína do amor e a força dos laços familiares. O que mais me impressionou foi a forma como Graham desmistifica a vergonha imposta pelo mundo sobre a intimidade no casamento. No Brasil, onde a cultura muitas vezes mistura sensualidade com espiritualidade, é fácil cair nas armadilhas de mensagens distorcidas que trivializam o sexo ou o tornam um tabu. Graham nos lembra, com base em Hebreus 13, versículo 4, que o leito matrimonial deve ser honrado, puro e celebrado. Essa verdade é libertadora. Em um país onde as novelas, a música e a mídia frequentemente retratam o amor físico como algo casual ou egoísta, ouvir que a intimidade é um presente de Deus, projetado para unir corações e almas, é como um sopro de esperança. Isso me fez refletir sobre como muitas vezes permitimos que a cultura dite nossas crenças em vez de nos ancorarmos na palavra de Deus. A ênfase de Graham no conceito de aliança, em oposição a um simples contrato, também ressoa profundamente. No Brasil, onde as relações familiares são o alicerce da sociedade, a ideia de um compromisso que exige sacrifício, serviço e entrega mútua fala diretamente ao nosso senso de comunidade e lealdade. Ele cita Mateus 19, versículo 6, onde Jesus diz: "O que Deus uniu, ninguém separe." Isso me fez pensar em como, em nossa correria diária, muitas vezes esquecemos de priorizar o cuidado mútuo no casamento. Em um país onde a vida é vibrante, cheia de festas, trabalho e desafios, é fácil deixar que o egoísmo ou a rotina apaguem a chama do amor altruísta. A mensagem de Graham é um chamado para voltarmos ao básico: amar com intenção, servir com humildade e construir uma união que glorifique a Deus. Outro ponto que me marcou foi a distinção entre amor e luxúria. No Brasil, onde a paixão é celebrada em sambas e carnavais, nem sempre paramos para refletir sobre a diferença entre um desejo fugaz e um amor duradouro. Graham nos ensina que a luxúria consome, enquanto o amor constrói. Essa verdade é um convite para examinarmos nossos corações. Quantas vezes permitimos que impulsos momentâneos guiem nossas ações, em vez de cultivarmos um amor paciente e sacrificial? Em Provérbios 4, versículo 23, lemos: "Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida." Essa passagem me fez perceber que, para viver um amor verdadeiro, precisamos proteger nossos corações das influências do mundo, sejam elas a mídia, as pressões sociais ou nossas próprias inseguranças. A mensagem de Graham também me desafiou a repensar a intimidade como um ato de adoração. No Brasil, onde a fé é expressa com fervor, seja em missas lotadas ou em cultos cheios de louvor,
A ideia de que a intimidade no casamento pode ser um reflexo da glória de Deus é profundamente inspiradora. Isso nos lembra que cada aspecto de nossas vidas, até mesmo os mais pessoais, pode ser uma oferta ao Criador. A intimidade não é algo para se envergonhar, mas para se celebrar com confiança, respeito e amor mútuo. Essa perspectiva muda tudo. Ela nos liberta da culpa imposta pela sociedade e nos convida a viver plenamente dentro do desígnio de Deus. A partir deste sermão, tirei várias lições práticas para aplicar no dia a dia. Primeiro, aprendi a importância de guardar meu coração contra influências que distorcem o amor e a intimidade. No contexto brasileiro, isso significa filtrar as mensagens da mídia e da cultura pop, buscando sempre a verdade bíblica. Vou me esforçar para ler mais as Escrituras, como Gênesis 2, versículo 24, e refletir sobre o propósito divino do casamento. Segundo, quero investir no serviço mútuo no meu relacionamento. Isso pode ser tão simples quanto ouvir com atenção, perdoar rapidamente, ou fazer pequenos gestos de carinho que fortaleçam a conexão com o meu cônjuge. No Brasil, onde a vida é cheia de compromissos, reservar tempo para conversas profundas e momentos de qualidade é essencial. Terceiro, aprendi a rejeitar a vergonha associada à intimidade no casamento. Como brasileiros, somos um povo apaixonado, mas às vezes carregamos culpas desnecessárias por causa de tabus culturais ou religiosos mal interpretados. Vou escolher celebrar a intimidade como um presente de Deus, vivendo-a com confiança e alegria dentro dos limites da aliança. Quarto, quero cultivar um coração de adoração em todas as áreas da vida, incluindo o casamento. Isso significa orar pelo meu cônjuge, buscar a orientação de Deus e tratar cada momento de conexão como uma oportunidade de refletir o amor de Cristo. Por fim, o sermão me inspirou a ser mais intencional em construir uma união que glorifique a Deus. No Brasil, onde a família é o coração da sociedade, isso significa priorizar a fidelidade, o respeito e o amor sacrificial. Vamos lembrar de Efésios 5, versículo 25, que chama os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Mesmo nos dias difíceis, escolherei servir, perdoar e amar com paciência. Essas lições não são apenas para o casamento, mas para todas as áreas da vida. Guardar o coração, viver com propósito e amar com sacrifício são princípios que transformam não apenas nossos relacionamentos, mas também nossa fé e nossa conexão com Deus. Se as palavras de Billy Graham tocaram seu coração como tocaram o meu, deixem um like agora para espalhar essa mensagem de amor e fé. Compartilhem este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade poderosa e se inscrevam no canal para não perder mais conteúdos que vão inspirar sua alma. Nos comentários, escrevam amém se vocês acreditam que o casamento é uma aliança sagrada, ou compartilhem o que mais os marcou neste sermão. Fiquem até o fim, porque temos uma surpresa especial esperando por vocês. Vamos juntos levar essa luz ao mundo.